Não foi aquilo que você afirmou para um monte de gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Haluka, que eu sou inocente, que eu sempre fui inocente. Mas, Haluka, sinceramente, ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei sua ideia, comprei sua historinha, quer chamar atenção, vambora. Mas isso não se garante, eu juro pra você. Era melhor nem ter tentado. Seguinte, já vou direto no assunto porque não vou ficar enrolando. Recentemente, acabou rolando alguns processos e acusações do Haluka contra outras pessoas envolvidas lá naquele caso de 2023. Como o Digo, que foi processado por conta dos 3 vídeos sobre ele, e o Yanni, que foi acusado pelo Haluka por um crime muito pesado. Mas no final, era tudo mentira. Mas o Yanni não deixou barato. Ele não só mostrou as provas que mostrava que a acusação era falsa, mas também revelou para a internet as suas mentiras. É a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo para facilitar o julgamento da internet e da polícia. Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não vejo Tá hora de bom? ser essa porra, esse vídeo, não esquece de me mostrar, mano, que eu tô... Tá bom, pode deixar. Beijo, Halu, se cuida. Beijo, beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Haluka, bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do cara. Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, beijo, igualmente. Tchau. Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mas você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira tava me odiando pra me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp você alegava que tudo havia sido sempre recíproco. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí pra pagar de gênia incompreendida e pra falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. E quanto ao caso do Digo, ele devolveu com outro processo. Seus bunda rachado, impossível aconteceu. Rapaziada, bomba. O Digo processou o Halas em 15 mil reais. E um dos motivos do processo foi aquela pérola do Haluka ter associado o Digo ao bigodismo. Eu vou ser rápido aqui pra não tomar o seu tempo. Caso você não saiba ou não se lembre, o Haluka acabou processando o Digo em 42 mil reais. Por conta dos puts Haluka que foram feitos. E você pode acabar encontrando parte desse processo lá no canal do Tugin. Ele fez um vídeo mostrando algumas coisas. Ou, se você preferir, também tem um react lá no canal do Golart. E acontece que na inicial do Haluka, ele acaba pedindo gratuidade na justiça. E guarda isso porque é bem importante. Lá ele fala que ele tá pobre, que ele não recebe nada com o YouTube, que ele não tem dinheiro pra nada, que ele não consegue arcar com as custas do processo e que ele ganha somente $250 mensais. E mais um monte de alegação sem pé nem cabeça. E passou-se 5 meses desde então, desde que o Haluka entrou com esse processo, e finalmente os papéis chegaram no Digo. E agora ele tem que apresentar a defesa dele. E eis que numa verdadeira jogada de mestre, o Digo simplesmente resolveu processar o Haluka de volta, fazendo uma reconvenção. E se você não sabe o que significa uma reconvenção, é basicamente você acabar processando a pessoa que tá te processando de volta. Tudo ali dentro do processo dela. E uma coisa que eu te pergunto, Haluka. Por que você persiste numa coisa que ninguém mais quer se envolver? A maioria dos processos que o seu nome estava envolvido, você acabou ganhando. E mesmo assim, fica persistindo por uma coisa que já passou. Todos aqueles que estavam envolvidos naquele tempo, hoje tentam esquecer o máximo possível. Mas você não, né? Então, Haluka, esqueça o passado. Porque
Este vídeo do Yanni só existiu por conta da sua persistência e o seu ego. E bom, já que eu citei o vídeo do Yanni, vamos analisar um pouco ele. Nesse vídeo foi mais uma defesa do Yanni contra o Haluka, por causa da acusação falsa. Mas nesse vídeo ele apresenta algumas partes interessantes, como a ingratidão do Haluka. O cara fez de tudo por ela, literalmente. Ele foi um dos únicos a acreditar no Haluka e apoiá-lo. Na época das gravações do dossiê, ele fez tudo, alugou um hotel para ela ficar e depois acabou deixando ele ficar na casa dele. E ainda deixou ela utilizar o cartão de crédito, porque para alguma pessoa assim, só entregar o cartão de crédito para uma pessoa que nem conhece direito, ela gastar o que quiser, é bem honestidade para mim e bem humildade. E no final, ela simplesmente acusa ele de um crime que ele nunca cometeu. E como isso se chama mesmo? Ingratidão. O que você mais tem, Haluka. O vídeo do Yanni acabou expondo tudo e mostrando que o Haluka nunca se arrependeu de tudo que aconteceu. Esse vídeo do Yanni acabou tendo alguns comentários de pessoas falando que o vídeo foi desnecessário, mas não, ele precisava falar, porque ele carregou a imagem de um criminoso por quase 2 anos, por causa do Haluka. Então, ele merecia pelo menos um direito de falar sobre esse caso. E esse comentário que está aparecendo é a minha visão sobre o vídeo do Yanni. E uma coisa que eu acho muito engraçada da sua parte, Haluka, é a sua persistência em se mostrar inocente, sendo que foi você que começou essa história toda. Você que quis continuar com essa história, achando que iria sair como inocente, mesmo sabendo o que você fez. Mas saiba, você não sairá como inocente dessa história. Bom, após o Putz Haluka 3, aconteceu muitas coisas envolvendo outras pessoas, mas sempre envolvendo o nome do Haluka. Como por exemplo, a Yasmin, do canal Suavemente Comentado, porque quando parecia que finalmente essa confusão tinha acabado, a Yasmin novamente trouxe essa treta e fez um expose do Digo, da Bianquinha e do GL, e outras pessoas também que estavam envolvidas, que fez até o próprio Digo se pronunciar sobre esse expose. Precisei deixar a galera bem soltinha pra fazer tour nos podcasts, falar tudo que eles tinham pra falar por aí. Enquanto isso, Desculpa, esfarrapado do caralho. e ficando menos suscetíveis às manipulações que estavam rolando. E olha, gente, É, tipo, a perspectiva que eu tenho é bastante diferente da que você tem, Yasmin. O que eu acho é, você fez aquele primeiro vídeo mostrando que o Jean não prestava. E ninguém recebeu muito bem por causa que, naquele momento, todo mundo tava endeusando já. Aí você fez um segundo vídeo falando que o Jean não prestava, mas esse vídeo era bom. Mas o pessoal já não tava muito bem por causa do primeiro. Depois desse, teve um terceiro vídeo, deixa eu ver aqui. Depois desses dois, que era falando como o Jean não prestava, você postou esse vídeo daqui, que era sobre o traje cômico e a Bianquinha. A Bianquinha te encheu o saco e você fez esse vídeo, que sinceramente é muito ruim. A reação sobre ele já explica o porquê. E a Bianquinha respondeu teu vídeo no ao vivo. E é engraçado que você coloca toda a culpa de toda a merda que aconteceu no colo da Bianquinha nessa época. E agora, depois de 4 meses, você me pega de exemplo, bota toda a culpa do que aconteceu no meu colo e fala novamente que o Jean não presta. Então, tipo assim, eu acho que o Deus aqui que não pode errar é você. A Deus e Yasmin, por causa que até agora você não conseguiu aceitar que as pessoas foram contra o que você falou. Depois de um tempo, novamente, essa história voltou. Mas dessa vez, sendo o Tio Gin o envolvido. Onde o Haluka retornou novamente e se juntou com a ex-namorada do Tio Gin para fazer um exposed dele, onde se iniciou uma nova treta envolvendo o nome do Haluka. E recentemente, novamente, o nome do Haluka era mencionado. Todas essas confusões, sem contar outras, tem o nome do Haluka envolvido. Por quê? Porque ela nunca aceita que ela está errada. Haluka, entenda, se você errou, aceita, porque não adianta criar um monte de mentiras só para favorecer você. Todos sabem quem é você, de verdade. Uma falsa e mentirosa, onde até você mesmo concorda. Contigo, cara, como sempre. Fico Eu tô feliz que você tá bem. Não deixa Tá de bom? ser essa porra, esse vídeo. Não esquece de me mostrar, mano. Que eu tô... Tá bom, pode deixar. Beijo, Raul, se cuida. Beijo, beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho, espelho meu. Não existe ninguém mais falso do que eu. É, Haluka, é bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí, logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do caralho. Pô, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, beijo, igualmente. Mano, espelho, espelho meu. Não existe ninguém mais falso do que eu. Interessante, né, Haluka?
você enganou o seu único amigo que tentou te ajudar. Enfim, agradeço a todos por virem até aqui. A minha parte já está feita, agora é com os outros participantes. Ou você faz pegadinha, ou você induz alguém numa espécie de armadilha para expor essa pessoa na internet. Você, segundo seu próprio juízo, achou que isso aí era maneiro. E cara, eu fiquei chocada quando eu terminei, porque para criticar que alguém vai lá e faz sobre ela. E isso vira uma máquina que assim, E a famigerada dedada? Dedado? Que dedado? Ou você deu dedada em alguém, ou alguém te deu dedada. É. Opa rapaziada, tranquilo? Então, tô aqui no vídeo do Teus pra falar um pouco sobre uma pessoa bastante problemática e polêmica no YouTube. E bom, eu me refiro ao Haluka. Eu acho que é bem difícil vocês não conhecerem esse ser, que acusou, manipulou, mentiu inúmeras vezes só pra tentar ficar com a verdade. Sendo que ela só conseguiu piorar cada vez sua imagem, cada vez que mentia, manipulava ou distorcia algo. E uma das provas para ajudar na minha argumentação é a cal entre ela e a Bianquinha, que, meus amigos, eu nunca vi ninguém ser tão burro e tão mentiroso quanto a Haluka foi nessa cal. Maior de 14 não é crime, eu tô acusando ele de pedófilo? Eu tô Só acusando, que tem Bianquinha? uma questão muito questão séria, moral, né, meu porque amor? Além da questão moral, isso daí é uma questão falácia, moral, você não tem meu prova. cu, cara. Questão de moral lei que você não tem né, nada a o ver. pedófilo infantil. Você que falou É, isso. eu sou pedófilo, assim, prova, querida. Tem, Tô gravando essa Tio Jim, cal também, caralho. tá? Meu amor, você O não precisa tio gravar essa cal, é uma Jim, live, tá? Não precisa... É o cara que vazou Tá louca. nude. Ai, que Você é moral do louca. caralho. Primeiro, você é louca. Eu sei que você é É, louca. eu sou precisa de louca, um né? Eu carbonite sou louca. bom, E, mas primeiramente, tem um pouco de é mau o caráter Haluka, também. tá? Pra você. Cala a boca, Teu cu, desgraçado. velho. Eu falo do Haluka. E aí, vai fazer o que? Vai Foda-se. processar? Se você não Processa tem aí, isso, se ô. você não consegue respeitar um Processa aí, problema, o mano, problema é você tem seu, umas 10 cara. mil, cara. Vai aí, processa aí, sua mentirosa. Mentirosa, Ai, louca. cala a boca, velho. Você fala Patética. bosta. Patética, Você é patética. sumiu. Querida, você nem existia no YouTube, você começou a crescer por causa dessa treta. Cala a Exato, boca. e olha só como foi fácil. Falar o óbvio sobre você. Como foi fácil? Porque qualquer idiota que fala qualquer bosta sobre muito mim, fácil, cresce no mano. YouTube. Você viu isso, você me percebeu deixou isso, rica. né? Você me deixou rica, sabe por De quê? Porque você é nada, uma mula. de nada. E sabe o que é engraçado? Tudo isso podia ser evitado se o Haluka fizesse um vídeo pedindo desculpas lá no início, que já resolveria muita coisa. Evitaria os 3 putos que ela acabou recebendo do Digo. Presta. Que ele é um cara sem noção, um completo estranho que chegou do nada falando um monte de coisa no nível doentio de você começar a considerar ele um assediador. E sim, muita gente interpretou dessa forma. O que não faltava era um comentário chamando o cara disso, e essa era a ideia que o vídeo passava. Era isso que dava a entender. Além, é claro, de pintar o cara como um completo estranho, o que só um spoiler, é tudo mentira. Tudo não passa de uma narrativa, e isso foi o que eu esperava mais. Tu botou tanta expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim, e eu esperei. Olha como eu esperei. Em 4 dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né? Elas não existem, foi tudo um bait. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né? Gravação 4K. Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa. Pensar que tu criou todo esse hype pra soltar um conteúdo raso, inútil, que não acrescenta nada à situação é até engraçado de ver. Haluka. 5 meses que tenho escutado esse nome, mesmo que o foco tenha se perdido, esse sempre foi o título de tudo isso. Inúmeros personagens surgiram, esses que foram aparecendo e se queimando no processo, vários, tem tanta gente envolvida que é impressionante. Só que o ponto não é esse. O ponto é, agora que ninguém aguenta mais, o peso sobre o que foi feito não existe. E o resultado é ver que de todos os envolvidos, quem melhor saiu da treta é alguém que prejudicou a todos. Sem exceção. Acusou, manipulou, mentiu inúmeras vezes e foi o motivo de toda essa merda ter acontecido. Evitaria as amizades perdidas e o principal, evitaria sua imagem manchada para sempre lá na plataforma. Mas bom, agora com o putz definitivo do Haluka, soltado pelo Yanni, eu acho que essa treta finalmente vai ter um ponto final. E eu espero que o Haluka pague por tudo que ele fez, seja com as pessoas que ele acusou, com as pessoas que ele manipulou e etc. E bom, no mais é isso. Obrigado a todos por terem me convidado para participar desse vídeo. Enfim, esse foi o vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço do seu Mano Barney e até a próxima, pessoal. Enfim, sinceramente, isso já era pra ter acabado desde o Putz Haluka 2. Mas como Haluka nunca vai aceitar que ela realmente errou, essa história nunca irá acabar.